Boa noite, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e este é o canal Turbilhão Russo. Desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem seu like, comentem e compartilhem para que o YouTube entenda que este canal tem relevância. Bom, hoje daremos sequência a mais um vídeo na linha de teóricos, porque temos duas vertentes no canal. Numa a gente vai analisando obra a obra e estamos terminando de analisar os demônios. E na outra a gente faz uma espécie de mini cursos aí de capítulos de livros de teóricos que debruçaram suas vidas estudando o nosso gênio Dostoiévski. Bom, hoje é o segundo vídeo da série de Dmitri Merezhkovsky, em que estamos analisando o capítulo 14. Então, o primeiro vídeo já está no canal, mas isso não quer dizer que você precise ver todos os vídeos em sequência. Você pode ver um vídeo só ou pode ver todo o mini curso, estou chamando de mini curso, vai do seu gosto aí de querer aprofundar ou não. Mas já aviso que se você assistir o primeiro vídeo vai ficar muito mais interessante acompanhar a série dessa análise do capítulo 14 da obra de Merezhkovsky. Então, no vídeo anterior, nós começamos a acompanhar essa comparação que Merezhkovsky faz entre Tolstói e Dostoiévski, na obra que se chama Tolstói e Dostoiévski e que está disponível no Kindle, na Amazon Kindle, para vocês adquirirem. Está em inglês, mas está lá disponível para quem tiver interesse. Bom, então no vídeo passado nós vimos principalmente a diferença na maneira como estes dois grandes escritores constrói suas personagens, né? A questão da individualidade e da vontade, e principalmente a importância do diálogo em Dostoiévski. Merezhkovsky mostra que, enquanto em Tolstói muitas vezes a gente chega ao interior da personagem através do corpo, dos gestos, dos movimentos, em Dostoiévski acontece o contrário. A gente entra primeiro na consciência, na fala, na vontade, e é a partir daí que começamos, né, a enxergar a personagem. Agora Merezhkovsky avança, né, para uma questão muito importante: a relação de Dostoiévski com a tragédia. Quando Merezhkovsky aproxima Dostoiévski da tragédia, ele não está falando simplesmente de histórias ali em que existam sofrimento, morte, crime ou desgraça. Não é só isso, né? A questão é muito mais profunda, né? O que interessa é a maneira como a ação é construída dentro deste contexto, né? Em Dostoiévski, os acontecimentos eles vão se acumulando e cada vez mais parecem caminhar ali para um único ponto. A narrativa ela não dá muito oportunidade para a gente esquecer o conflito principal, né? Uma coisa acontece depois, outra depois, mais outra. E os personagens, eles vão ficando cada vez mais presos dentro daquela situação, né? É como se existisse uma força conduzindo tudo para um momento extremo. E é justamente essa concentração que, para o crítico Merezhkovsky, aproxima Dostoiévski da grande tragédia, né? Isso fica ainda mais claro quando ele compara Dostoiévski com Tolstói. Nas obras de Tolstói, chega um momento em que a gente pode até esquecer ali da ação principal,
da história, né? E aí ele dá um exemplo, né? Em Guerra e Paz, por exemplo, a maneira como o príncipe Andrei morre, a maneira como o Nikolai Rostov doma os cavalos, o nascimento do filho de Kitty, ou até mesmo o trabalho de Lievin na ceifa, podem ficar tão importantes para o leitor que naquele momento a gente perde de vista ali Napoleão, Alexandre I, Ana, Vronsky. Então a vida daquela personagem naquele instante passa a ser o centro da nossa atenção. E neste caso de Tolstói não existe pressa, né? A gente aceita, o leitor aceita acompanhar aquele acontecimento, mesmo que ele pareça ali distante daquilo que inicialmente a gente imaginávamos ali como a ação principal. Né? Então, para o Merezhkovsky, isso pertence à natureza da epopeia, né? Na verdadeira epopeia, nada é insignificante. Tudo terá importância, né? Cada detalhe faz parte da mesma corrente da vida. E aí ele usa uma metáfora, uma imagem muito bonita, né? Que é como se cada gota tivesse o mesmo sabor de sal e a mesma composição da água que existe no mar inteiro. Ou seja, cada pequeno acontecimento participa das mesmas leis que governam todo o conjunto da obra. E é por isso que em Tolstói a narrativa pode se expandir, né? A gente pode acompanhar uma personagem em uma situação que seria aparentemente pequena, mas que naquele momento aquela ação pode se tornar tão importante quanto um acontecimento histórico de grandes proporções, né? A batalha pode esperar. A vida ali daquela personagem, naquele instante, já é suficiente. Em Dostoiévski vai acontecer justamente o contrário. A narrativa, ela parece sempre caminhar para algum lugar, né? Os acontecimentos eles vão ficando mais rápidos, mais próximos e principalmente, né, mais concentrados. Não existe muito espaço para nossa atenção escapar. Tudo se volta para o conflito central e é por isso que o Merezhkovsky usa uma imagem que também é muito interessante, muito bonita também. Ele fala em uma espécie de cornucópia de acontecimentos. Aí vale explicar um pouquinho essa palavra que aparece aí nessa imagem. A cornucópia é aquele chamado chifre da abundância, né? Uma imagem da mitologia antiga, né? É uma imagem de um grande chifre cheio de frutas, flores, alimentos, riquezas, e como se dele estivesse sempre saindo ali alguma coisa. Só que Merezhkovsky ele transforma completamente essa imagem aí. Em Dostoiévski é como se existisse uma cornucópia de acontecimentos, só que em vez de frutas, riquezas, o que cai ali sobre a cabeça das personagens, na verdade, são, enfim, tragédias, desgraças, surpresas, revelações e sempre novas complicações. Uma coisa parece sempre conspirar ali com outra, e Merezhkovsky encontra essa característica em todas as histórias de Dostoiévski.
Ele lembra, por exemplo, uma passagem de Os Demônios, obras que estamos aí analisando com vários vídeos no canal, né? Em Os Demônios, então, há uma passagem em que um dia ali vai ser descrito como um dia de surpresas, de velhos nós que vão sendo ali desatados e novos nós que vão sendo amarrados, né? De acontecimentos que acabam trazendo ainda mais e mais confusão, né? Isso aí fica muito nítido na obra Os Demônios. E é uma boa imagem aí para a gente entender o ritmo de Dostoiévski. Os acontecimentos não aparecem de maneira tranquila, um depois do outro, com um espaço ali entre eles. Não, isso não acontece. Eles chegam juntos e eles atropelam as personagens e obrigam a cada uma dessas personagens a tomar algum tipo de decisão, de posição. Então, a sensação é de que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e de que cada acontecimento ele tem ali força suficiente para provocar o próximo acontecimento. Né? Outro exemplo, né, em Um Idiota ali a gente vai ter um exemplo assim bastante impressionante, né? Ao final da primeira parte, tanta coisa aconteceu ali, gente, tantos destinos foram ali cruzados, tantas paixões apareceram e tantas consciências foram expostas, que parece que muitos anos passaram desde o começo da história. Só que, dentro do tempo da narrativa, passaram-se apenas um dia, menos de um dia, 12 horas, de manhã até a noite. Isso, quando você lê a primeira parte de O Idiota, é de fato muito impressionante. E Merezhkovsky, ele chama a atenção justamente para isso. Em Dostoiévski, algumas horas, elas podem conter ali experiências que uma pessoa comum talvez não viva durante toda uma vida, né? Em Os Irmãos Karamazov, uma imagem enorme ali da história do mundo, ela vai aparecer concentrada em poucos dias, né? Em outros momentos, tudo pode acontecer praticamente ali num mesmo espaço, numa estação, uma rua, uma praça, um banco, e o espaço ele pode ser pequeno, mas a experiência interior dos personagens é sempre muito grande, sempre muito grande. E nesse ponto é que Merezhkovsky traz o nosso Raskolnikov para esta análise, né? Então, o Raskolnikov, por exemplo, ele está ali, quando ele está, né, diante da porta da velha usurária, né? O crime está prestes a acontecer. E Dostoiévski, ele concentra a atenção naquele exato instante, né? O Raskolnikov, ele olha ali ao redor, ele se contrai, ele se encolhe, ele experimenta ali o machado na fechadura e ele pensa se não seria melhor até ele esperar o coração dele parar de bater, né? Porque o coração dele está muitíssimo acelerado. Mas o coração não para, pelo contrário. Ele vai batendo cada vez mais forte. E existe uma frase nessa personagem que é muito importante para esta análise do crítico, né? Que Raskolnikov, ele quase não sente mais a presença do seu próprio corpo. Olha que interessante esta frase, né, gente, de Crime e Castigo. E aqui nós chegamos a um ponto em que a análise de Merezhkovsky fica aí mais profunda, né, mais interessante, porque ele não está apenas dizendo que Dostoiévski ele acelera os acontecimentos, né? Ele está mostrando que essa aceleração ela produz, de fato, uma transformação na própria experiência das personagens. A atenção
ela aumenta tanto que eles chegam ali a um estado em que a consciência parece ultrapassar o próprio corpo. E é justamente desse ponto que a gente vai continuar no nosso próximo vídeo. Hoje é um vídeo um pouquinho mais curto, tá, gente? Mas o próximo vídeo a gente já fecha um pouco melhor essa ideia. E por hoje é esse vídeo mais curtinho, mas com análises aí muito interessantes do nosso crítico Dmitry Merezhkovsky. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.